Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mostrar para vocês o que ardia no coração do apóstolo Paulo. Qual era o desejo dele, um dos desejos dele para a igreja. Vou mostrar para vocês algumas das coisas que Paulo queria que a igreja, que já conhecia o Senhor Jesus, continuasse a conhecer dele. E ele chama isso de pleno conhecimento do Senhor Jesus. E qual era a oração que ele costumava fazer a favor da igreja? Efésios 1, a partir do verso 17. 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo está falando, olha, eu lembro de vocês nas minhas orações, não cesso de dar graça, porque eles aceitaram o Evangelho, eles estavam compreendendo a palavra de Deus. Mas Paulo queria que eles entendessem algo a mais. Muitos deles já entendiam, mas ele está escrevendo aqui para a igreja, ler a epístola, estudar a carta, e para que ficasse registrado para outras igrejas, para as nações futuras. E ele diz o seguinte: eu não cesso de dar graça por todos vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Até aqui, deu para entender alguma coisa? Olha só, verso 16. Não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. Paulo está falando, eu oro por vocês todos os dias. Olha só o que eu oro e peço para Deus. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê, Pai, em nome do Senhor Jesus, dá isso para a igreja, dá isso para aqueles que conhecem o Senhor. Vos dê o espírito de sabedoria, 1, e de revelação, 2. No pleno conhecimento dele. Aqui Paulo já quer que graça e paz seja multiplicado na sua vida. Pedro, ao introduzir a sua carta, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus. Eu já falei disso em alguns vídeos, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Aí disse, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, da mente, do entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da vocação, qual é a esperança que Deus chama vocês, e quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Deus tem uma herança nos santos, e essa herança são riquezas da glória de Deus. É isso que Paulo pedia para a igreja. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Entendeu, irmãos? Eu vou voltar agora ao verso. Eu vou ler de trás para frente. O que Paulo quer para a igreja? Qual é o fim disso, das orações dele? Ele quer que a gente conheça as riquezas da glória de Deus, que está nos santos. E também que a gente saiba qual é a esperança da nossa vocação. Deus nos chamou com uma vocação. A igreja tem vários dons, mas Paulo não está falando aqui de ministério de louvor, de ministério de pregador, de ministério de... vários ministérios, Tem variedades da graça de Deus. Não está falando só isso, ele está falando algo geral, algo que engloba os santos, que deveria englobar todos os santos. Só que para isso ser uma realidade, ele fala que os olhos do nosso coração têm que ser iluminados. Aí sim, os olhos do coração sendo iluminados, nós vamos saber qual é a riqueza da glória de Deus, a vocação, a nossa vocação. Só que tem mais um segredo aqui. Para os nossos olhos serem iluminados, ele diz que a gente precisa receber espírito de sabedoria e de revelação. E é isso que ele orava para Deus. Pai, dá para a igreja espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos deles sejam iluminados. Aí eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Eu li a partir do verso 16, não foi? Mas olha o que o apóstolo Paulo falou um pouquinho antes. Efésios 1, a partir do verso 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Presta atenção no verso 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vocês estão vendo aqui que Paulo falou que Deus deu a conhecer a igreja
os mistérios da sua vontade. Mas alguns versos depois, você vai ver que ele está falando que ele orava incessantemente a favor da igreja, para que Deus desse para a igreja o espírito de sabedoria e de revelação, para a igreja que já conhecia o Senhor Jesus. Desse o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tivessem os olhos do entendimento iluminados. Aí eles poderiam conhecer as riquezas da glória, o chamamento do Senhor, sabe, a herança de Deus nos santos. Tudo isso é um mistério de Deus, que ele falou alguns versos antes. Mas aí a gente tem que se fazer uma pergunta. Ele estava orando para que Deus iluminasse os olhos da igreja. Mas um pouquinho antes ele falou que Deus deu a conhecer a igreja. Não é contradição. O que acontece é que antes ele está visualizando que esse entendimento haveria de ser derramado na igreja. Alguns versos depois, ele está mostrando que ele está intercedendo a favor disso. Não só intercedendo, mas ensinando através dessa carta. Então tudo isso que ele está falando é que o Senhor haveria de derramar na igreja. Tanto naquele tempo como no nosso tempo. Entendeu, irmãos? Então olha a maravilha da conexão dessas coisas. Como a gente está penetrando na mente do apóstolo Paulo e discernindo as intenções dele. Discernindo a mente de um apóstolo que foi muito usado em relação aos gentios, aos judeus também, mas ele é mestre dos gentios, o que escreveu mais carta. Então isso está no capítulo 1. No capítulo 3, olha só o que ele disse. Presta atenção, Efésios 3. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Aí presta atenção no verso 2. Se é que tendes ouvido, esse ouvido não é de ouvir falar, mas é de prestar atenção no que ele estava dizendo. Se é que tendes entendido, ouvido, a respeito da dispensação da graça de Deus, que a mim me foi confiada em relação a vós, gentios. Verso 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Olha o mistério, lembra do mistério no verso 1? Me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Está vendo como ele está conectando os pontos? Resumidamente. Ele escreveu resumidamente, porque se ele fosse detalhar tudo, essa epístola aqui iria virar um livro do profeta Isaías, 66 capítulos. Aí no verso 4, ele afirma: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos pelos apóstolos e profetas, através do Espírito. No verso 2, Paulo está falando, olha, se é que vocês entenderam a dispensação da graça que a mim me foi dada em relação a vós, os gentios, conforme eu aprendi através de uma revelação e conforme eu escrevi agora há pouco tempo. Então Paulo fala, se é que vocês entenderam, porque ele sabia que muitas pessoas não iriam entender. Mas ele fala, quando vocês lerem, vocês podem entender como eu tive essa revelação. No verso 4 ele fala, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. É justamente esse mistério que ele falou no capítulo 1, que ele orava para que Deus iluminasse os olhos da igreja, desse o espírito de sabedoria e de revelação para a igreja entender, e entendendo isso, tendo os olhos iluminados, ela iria entender a vocação dela, a glória que o Senhor tem nos seus santos. Então isso é magnífico, porque aqui no capítulo 3, ele está preocupado em falar, olha, será que vocês entenderam a revelação que eu tive, o discernimento que eu tive desse mistério de Deus? Quando vocês lerem, vocês podem entender como eu tive essa revelação. Então quer dizer que é algo que a gente pode confirmar, algo que está nas Escrituras. E aí ele diz que esse mistério foi conforme ele escreveu pouco tempo atrás, ou seja, está conectado com o que ele falou no capítulo 2, porque no capítulo 1 ele falou que existe um mistério. Existe um modo de se compreender esse mistério. No capítulo 3 ele está falando que existe uma maneira de entender como ele teve essa revelação. Existe uma maneira de ler a carta e compreender esse mistério, ter os olhos iluminados, ter o espírito de sabedoria e revelação, compreender o nosso chamamento, compreender a glória de Deus nos santos. Então existe uma maneira. E isso está no capítulo 2. A chave está no capítulo 2 porque ele disse, escrevi resumidamente. E aí, irmãos, no capítulo 2, eu vou falar resumidamente também. Só que eu vou explicar com um pouco mais de detalhe. O que tem esse mistério? Porque Paulo deixou um mapa. Essa carta é um mapa. É um mapa dos profetas, da lei dos profetas. Então ele deixou links, ele deixou pontos estratégicos para que você lendo, você pudesse buscar o que ele está falando para compreender. No capítulo 2, no verso 4, ele falou assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso que ele acabou de falar é uma parte do mistério que vai ter que ser somado com o que ele vai falar a partir do verso 11. Porque ele falou que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Nós teríamos que entender que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja estava representada no corpo de Cristo. Significa que quando o Senhor Jesus morreu, nós morremos. Quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos através do corpo dele. Esse mistério é desvendado pelos profetas. Paulo apenas somou a lei e os profetas. Não dá para explicar todo esse detalhe. Mas o foco do vídeo não é nem isso. O foco do vídeo é entender que ele disse que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Certo? Agora, quem que é esse povo que ressuscitou juntamente com Cristo? No verso 11, Paulo diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da cidadania de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora presta atenção no verso 14, porque aqui está a chave para você somar com a chave anterior. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vou dar uma breve explicação desse texto. Ambos os povos é judeus e gentios, ok? Sem ir para os profetas, a gente já sabe que é judeus e gentios. Aí ele está falando que se ambos os povos estavam separados e que Cristo pela cruz destruiu a inimizade e fez os dois povos um. Esses dois povos não é o mesmo que ressuscitou com Cristo ao terceiro dia? É o mesmo, não é? Judeus e gentios farão parte de um mesmo corpo que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, então por intermédio da cruz ele desfez a inimizade, a separação que havia entre esses dois povos, e que agora eles são um no Senhor. É claro que haveria um processo de entendimento para que essas informações chegassem na mente dos dois povos, judeus e gentios. Para isso precisaria da pregação do Evangelho, que consiste em dizer que é o mistério de Cristo. Entendeu? Esse é o mistério do capítulo 1, que ele queria que a igreja que já conhecesse o Senhor continuasse a conhecer esse mistério com mais detalhes, com mais profundidade. E quando você passar a conhecer isso que eu estou querendo passar para vocês, não sei se vocês já conhecem, mas se vocês não conhecem e vão passar a conhecer, saiba que através desse conhecimento vocês vão ter certeza que têm os olhos iluminados, que tem espírito de sabedoria e revelação, e que conhece as grandezas do chamamento de Deus, as riquezas da sua glória. Agora a pergunta-chave: de onde é que Paulo entendeu que judeus e gentios ressuscitaram com Cristo ao terceiro dia? Você pode dizer, isso foi revelação do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo está afirmando na sua carta que essa revelação, que é o mistério de Deus, foi dada para ele, e que a gente pode confirmar isso ao ler a carta, que existe uma maneira da gente compreender como ele teve essa revelação. É algo que pode ser verificado pelos profetas. Irmãos, é algo que a gente pode verificar. Paulo disse, quando vocês lerem a minha carta, vocês podem compreender. Mas que mistério é esse? Até eu mesmo estou fazendo tanto mistério assim. Vê que Paulo não disse isso em Efésios 3. Isso que eu vou repetir agora, Paulo não disse. Quando vocês lerem o mistério de Deus, vocês têm que acreditar pela fé, porque o mistério foi dado para mim. Não foi revelado para nenhum filho do homem, agora foi revelado para mim. E depois para outros irmãos, pelo Espírito Santo. Paulo não disse isso. Paulo falou, quando vocês lerem a minha carta, vocês podem compreender como eu tive esse mistério. Ou seja, a carta do apóstolo Paulo é um mapa. E quando ele usou alguns textos específicos, tipo, nos ressuscitou juntamente com Cristo, textos assim, ele deixou ponto de localização. Você ia ter que procurar isso. Qual é o profeta que fala de ressurreição ao terceiro dia? Isso está em Oséias 6, irmãos.
Em Oséias 6 que vocês vão ver ali 2 povos, terceiro dia, vocês vão ter que vasculhar isso. Isso eu vou deixar o link para vocês, é claro, para vocês entenderem, caso vocês não tenham assistido já os vídeos. E Oséias 6 só é revelado por Oséias capítulo 1. Ali está a chave de todo profeta. Oséias capítulo 1 e Oséias capítulo 6 são capítulos que têm versos tão chave que Paulo pegou alguns versos de Oséias 1 e colocou em Romanos 9, falando a respeito do mesmo assunto que eu estou falando. E pegou alguns textos de Oséias 6 e colocou na sua carta aos Efésios capítulo 2. E Oséias 1 só pode ser compreendido com a divisão do reino de Deus. E a divisão do reino de Deus, ela é conectada com as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então, realmente, isso é um mistério de Deus. Paulo escreveu resumidamente por causa disso mesmo, porque seria desnecessário toda essa explicação, porque essa explicação cabia a nós. A nós entendemos as palavras dos apóstolos, conectadas com as promessas que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó e com as revelações faladas pelos profetas. Entendeu, irmãos? Se vocês conhecem a mensagem das 2 casas de Israel, fecha aqui já, né? Deu para entender? Esse vídeo fica de estratégia para vocês, dá para fazer mais resumido. Vocês pegam o capítulo 1, mostra qual é a oração do apóstolo Paulo a favor da igreja, sabe, passo a passo, igual eu fiz. Aí vocês destacam que Paulo estava querendo que a igreja compreendesse o mistério de Deus. Então, o que ele fazia? Ele não só ensinava, mas ele orava. Ele não só orava, mas ensinava. Aí depois vocês pulam para Efésios 3, para Efésios capítulo 3, e mostra que ele estava falando do mistério de Deus, conectando com o capítulo 1 e dizendo que há uma maneira da gente compreender como ele teve essa revelação. E que quando a gente lesse, poderia entender. Então existe uma maneira de como ele teve essa revelação e uma maneira de como a gente compreender como ele teve essa revelação para que a gente entendesse a revelação. Aí vocês vão em Efésios 2 e fazem essa conexão que eu fiz. É estratégico isso, dá para fazer resumido, entendeu? Eu que gosto de explicar mais detalhadamente. Mas quanto mais resumido, bem resumido, né? Não resumir demais, é melhor, ok? Agora, se você não conhece isso que eu estou falando, então você deve seguir os links que eu vou deixar abaixo. São vídeos que eu fiz com mapa mental, tá bem explicadinho, dá para entender. E eu gravei um vídeo, irmãos, gravando a tela do computador, mostrando o testemunho de irmãos que assistiram esse vídeo. O que eles compreenderam, o que eles sentiram. Pessoas ficaram maravilhadas ao compreender isso que você vai seguir agora. Pessoas que falaram, nossa, agora eu leio a Escritura de maneira diferente. Alguns falaram, realmente, Luiz, isso já estava na palavra faz tempo. Então, são testemunhos de pessoas, não é o que eu estou falando, é o que está testemunhado. E isso, tudo isso que está acontecendo, estava profetizado já, tudo. Isso não é um novo evangelho, não é uma coisa nova do momento, isso já, estava nas cartas do apóstolo Paulo faz tempo. E antes mesmo de ser escrito pelo apóstolo Paulo, como ele já disse, já estava escondido lá nos profetas. Já estava tudo esquematizado por Deus, para que no tempo determinado ele desse a conhecer para a igreja, pelo Espírito Santo, através das gerações. O Espírito Santo trabalha nas nações. Amém, irmãos? É isso daí. Segue os links que eu indiquei. Assista tudo e depois volta, comenta. Eu quero saber o que você entendeu, o que você achou. Eu te convido também a você fazer parte do canal para estar recebendo novos estudos, sempre estar acompanhando o que eu estou postando. Tem vídeos ótimos falando a respeito do tempo do fim. Tem variedade de vídeos, você pode escolher, né? Tudo relacionado ao tempo do fim, a maioria deles. Então faça parte do canal, se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe o vídeo no Facebook também, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.